para o curandeiro Mateus, o que são os espíritos dos antepassados e o que são os anjos? É assim, a vida ela foi criada como uma religião. Digo assim porque Deus fez a terra do jeito como ela era, de acordo com os princípios que nós temos. Lá criou o homem e deu uma certa liberdade do homem poder conhecer a terra como líder da mesma. Agora, o que veio acontecer é que do mesmo jeito de como quando o homem foi dado à terra, haviam lá princípios que ele tinha que cumprir, esses princípios foram rolando e foram por aí. Criou-se então aquilo que é a religião. É engraçado que a Bíblia diz que na criação do mundo houve Adão e Eva como os primeiros seres. O que lá depois aconteceu tem partes que não explicam-se lá muito bem, mas pronto, entendemos algumas. E de lá depois surgiu aquilo que era o direito do homem fazer a nomenclatura da terra com base nos princípios que ele havia recebido do Altíssimo. E vieram as chamadas religiões, quando já surgiu já a diferença de raças, diferenças de culturas, mas que tudo isso vinha numa única base, que é a religião, a vida dela como tal. Então, com base nisso, depois vieram as partes em que o próprio homem, na sua liderança da terra que lhe foi dada para servir como o trono dele, ele já veio a criar que o princípio básico, falando da própria religião que é a vida, era respeitar essas diferenças culturais que lá existiam e também respeitar aquilo que era a religião do um e do outro, para que aquilo que é o amor, que é a vida como definida, que é o amor, que é a tal imagem de Deus que é o nosso Criador, pudesse funcionar em harmonia. Mas na sua liberdade do homem, veio já a procurar dividir essa religião, e ao dividir essa religião, é quando começamos a ter já aquilo que eram as crenças discriminantes, que é aquela que já dizia que, olha, se você é de uma crença X, então a minha é melhor que a sua. Mas aquilo que é a religião, a vida ela sendo religião, partia de um respeito, um compromisso com o amor, que é a vida e tudo mais. Então, aí começou a ver aquela parte que já começou a definir, pior quando veio a chegar o colono na terra do negro, que o negro tinha um Deus que ele adorava a sua maneira. Então, quando o colono entra, ele começa a procurar criar amizade com o negro, que era o frágil, não é? Porque haviam aqueles que eram fortes, onde o colono, com as suas armas, suas experiências, não conseguia penetrar na terra do negro, não fazia nada. Começou a ensinar certos costumes que não ajudavam o negro estava lá dentro das suas crenças, naquilo que era a sua religião, e assim foi indo. Até que o branco, quando começa a procurar entender como chegar ao negro, o homem que tinha uma arma, que atirando uma bala, não conseguia atingir o negro, ele não tinha arma, não tinha uma arma tão desenvolvida como a do branco. Começaram a procurar perceber, essas pessoas, afinal, qual é o Deus que eles professam? Então começaram já a surgirem os amigos, os negros de pele negra com alma branca, os tais chamados assimilados, que começaram a entregar aquilo que eram os segredos da religião entre o homem negro com seu Deus, para que pudessem ter aquilo que era a riqueza da comunicação espiritual, que é a composição da terra, a atmosfera e o céu. O homem que foi chamado de negro com alma de branco começou a entregar aquilo que eram as práticas, como era a comunicação que o Deus tinha com o ser que ele havia criado e o ser como conseguia chegar a Deus. Então começou a surgir aquilo que chama-se de assimilados, que são as pessoas que eram as pessoas que vendiam a verdade da nação negra. E com base nisso, o homem que veio para vir usurpar aquilo que eram as nossas culturas, começou já a conquistar um espaço dentro daquilo que eram as nossas crenças, aquilo que é a nossa origem como religião, como filhos de Deus, como amor, e começou já a conhecer aquilo que era a nossa fonte de fortaleza, que a espiritualidade é a fonte mais forte que nós temos. Então começou já a saber os segredos que nós tínhamos, então criou aquilo que era
os princípios, a Bíblia, que depois de muitos anos nós já vivemos na Terra, que nem existia, surgiu como um instrumento que era já lá feito pelo homem, na sua autonomia, ele já tendo aquilo que eram os intencionais que tinha, começou já a criar aquilo que dizia que, olha, se é que eu tinha uma fortaleza, porque eu me comunicava com Deus de uma forma xixi, tinha que se matar aquela fortaleza para eu ganhar o quê? Uma fragilidade. Curandeiro, os espíritos dos antepassados existem? Eu quero chegar aí mesmo. Estou a narrar para poder se perceber bem aonde é que hoje em dia nós começamos a perceber que o espírito dos antepassados é uma maldição. Quem cria esse lado de passar a contornar o histórico daquilo que são os espíritos dos antepassados como algo maligno, é o homem que teve o espaço de poder fazer a Bíblia com base no conhecimento que ele tinha através do negro, que havia deixado de ser negro de pele, melhor, de alma, mas era negro de quê? De pele. Está a perceber? Os tais assimilados. Então, havia ancestralidade naquele tempo, não só para a raça negra, assim como para o mundo inteiro até hoje, a ancestralidade existe, é uma coisa que se entende na sua existência de uma forma X. Nós é que fomos aquelas pessoas que fomos vitimizados a ponto de perdermos a nossa identidade, para que pudéssemos cumprir as fragilidades trazidas pelo europeu. Olha aqui, se for a procurar ver onde é que essa confusão de se matar aquilo que é tradição e aquilo que são os princípios espirituais dos nossos ancestrais, veio já a parte onde quando o amigo negro, que era branco de alma, enquanto era negro, a vender aquilo que era a regência da sua naturalidade, vieram já a tornarem-se aqueles que já eram chamados para uma religião X, e quando chegavam lá, um que era Magiguane, para poder pertencer àquela classe, tinha que deixar de ser Magiguane para tornar-se um Antônio, que era o nome de um santo, que era trazido de sei lá onde, e aquela que era uma Nhanquave, tinha que virar Maria, ou talvez um outro nome, que era para poder pertencer àquela classe, que já entendia dessas leis, desse dicionário que havia sido criado para poder contradizer aquilo que é a base e a origem do homem. Então, nós assim perdemos a nossa identidade espiritual com base nisso, porque se alguém te tira o nome de Magiguane ou Nhanquave para te dar o nome de João ou Maria, praticamente tirou-te tudo aquilo que é a tua identidade espiritual. Mas existe um nome tradicional, existe um outro nome que não é tradicional, Mateus? Não é isso. Os nomes na vida do ser humano, nunca houve nome tradicional. Quem veio a criar nome tradicional foi a pessoa que veio a tirar o nome de Magiguane e meteu um Mateus no Magiguane para roubar o que é a identidade espiritual. Então, aquilo que era um nome real, que era Mateus, que era Magiguane, que devia estar no BI, passou a ser o que? Mateus. Mas então tinha que aquele que era lá o antigo, original nome da espiritualidade daquela pessoa, passar a ser considerado nome tradicional. Não há essa confusão de nome tradicional. Nunca houve. As pessoas que vieram com uma dinâmica nova no mundo é que vieram criar isso. Nós, originalmente, não somos Antônios. Quando Mateus está na palhota, não é um nome que usa. Não usa Mateus. É um nome tradicional que usa o Mateus. Ou usa Mateus. Eu tenho uma grande sorte. Sabe qual é? É por ter sido um fruto gerado dentro daquilo do assimilarismo. Entendo muito daquilo que o assimilado fez. E no meio disso tudo, eu tenho realmente aquilo que chamaria do nome tradicional, porque as políticas nas quais eu nasci já haviam dividido aquilo que era a espiritualidade africana e aquilo que eram as intenções daquilo dos europeus aqui em África. Então, eu tenho sim um nome que chamo tradicional, mas eu não chamo tradicional, é um nome que eu até falo naturalmente, até gostaria que no meu BI esse nome existisse, porque é o nome que eu conheço, é aquele nome que me identifica na minha espiritualidade como um ser humano, não só como africano. Mas para fechar, os espíritos dos antepassados existem? Nós temos ancestralidade, sim. E não só em África, a nível do mundo. Sim, existem. Sim, existem. E os anjos também existem? Agora aí está a questão. Nós dividimos aquilo que eu chamava de ancestralidade, para mim, eu que era da cultura, aquela que depois que escreveram um manual que dizia que eu me comunicar através de passar ou talvez de fazer práticas da minha tradição, era errado. Então, passou-se a chamar de espíritos ancestrais, aqueles são malditos nesse dicionário que nós temos. E aqueles nomes que hoje em dia nós temos, esses Joãos, esses Antônios, são os nomes que nos deram quando mudaram o nosso estado de sermos aquilo que nós éramos para aquilo que o europeu queria. Então passaram a se chamar de anjos. Mas esses nomes também são nomes de pessoas que já haviam existido, que já morreram. Que os nossos antepassados são anjos?
Eu digo são. Porque São. aquele Antônio que me deram o nome, ou talvez aquele Mateus que me deram o nome dele, que é o que eu ganhei quando os meus pais tornaram-se assimilados, era uma pessoa que já viveu e já morreu.